Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 3 de Corpo e Sociedade no Ensino Fundamental. A gente está no capítulo 3 da apostila do Enseja e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como o corpo pode sim ser uma transmissão de linguagem. As emoções que o nosso corpo consegue transmitir, ela mostra muito o que a gente quer passar como mensagem para outra pessoa. Aqui, por exemplo, no nosso rosto, a gente consegue visualizar várias expressões que representam vários tipos de sentimentos, preferências, gostos, humor, sensações. Então a gente tem cara, olhando pelo menos para a cara número um, a gente consegue ver uma felicidade, na cara número 3 tristeza, na cara 4 tristeza também, na cara 5 satisfação. Então, as expressões que a gente consegue realizar com o nosso rosto é um tipo de comunicação não verbal que a gente consegue transmitir a nossa informação para a outra pessoa. Não só a gente utiliza o rosto como um mecanismo de transmissão, mas também como o corpo, fazendo através da dança, passando algum sentimento, alguma informação que nós queremos. Por exemplo, aqui nós temos dois tipos de dança, certo? À esquerda a gente tem uma bailarina clássica e à direita a gente tem uma dançarina do ventre. Se você reparar entre as duas dançarinas, você consegue notar que existe uma movimentação corporal bem distinta uma da outra. E isso ocorre porque a bailarina clássica ela não move os quadris nem o tronco e os movimentos sinuosos e graciosos dela é devido ao nascer mesmo dessa arte. A gente sabe que o balé clássico ele nasceu na Europa, né, como uma ferramenta, como um passatempo de nobres do século XVI. O balé ele surgiu para divertir reis, rainhas, condes e duques, ou seja, era a nata da sociedade ali daquela época que possuía como vontade ali, como meio de se divertir, essas danças. Então mostra movimentos graciosos e movimentos bem leves. Já a dança do ventre, se você observar ali no segundo GIF, segunda imagem, ela é uma dança mais sensual, onde move-se o corpo de forma mais sensual, move-se o quadril e o tronco. Então, a dança do ventre, ela nasceu, né, na sociedade árabe como uma dança tradicional e ela não é uma simples dança ali para poder proporcionar uma diversão, mas ela também é um meio de sedução entre os casais, né? Então, a gente tem a dança também diferente de vários estilos de dança, com significados e transmissão de sentimentos também bem diferentes. Então, a gente pode ter vários tipos de transmissão artística de informação através do corpo. A gente pode notar isso também quando a gente observa um artista tocando uma música, né? Se você reparar aqui na imagem, eu coloquei duas imagens, uma de um baterista tocando o instrumento em si e uma imagem de alguém fazendo os movimentos de uma bateria no ar. Então, o que a gente consegue notar com isso?
que os bateristas, por exemplo, que é um instrumento onde a gente utiliza todo o corpo para poder fazer essa fazer o toque do instrumento, né? Fazer o som. Ele também não é só um movimento único ali, retilíneo, para poder bater no prato ou no tambor. O nosso corpo, a cabeça, os ombros, eles acompanham o movimento como se você estivesse dançando juntamente com a música, né? Então a gente tem a participação do corpo como um todo para tocar e então o nosso corpo, só a movimentação ali, como no slide no GIF 2 na direita, a gente já consegue identificar qual o instrumento que a pessoa está tocando só pelos movimentos. Então esses movimentos tornam-se um meio de comunicação e expressão, certo? Então não é só o que a gente fala que é um meio de comunicação. O nosso corpo, ele também transmite informações, ele também transmite a informação que você quer passar, sabe? Ele transmite a ideia. Outra coisa que a gente tem agora como movimentação artística, expressão artística, é o teatro. Então, o teatro, ele como a dança, né, ele é movimentos coreografados e ensaiados, e eles têm a finalidade de expressar alguma coisa, expressar alguma ideia para quem está assistindo. Ou seja, se imagina assim, que o artista, um artista, ele está no palco sem nenhuma roupa característica ou coisa do tipo, e ele só quer imitar um grupo de idosos. Se você imaginar, você consegue imaginar quais os movimentos que esse artista faria? Por exemplo, se fosse o meu caso, eu imaginaria alguém, por exemplo, mais curvadinho, andando devagarzinho, fingindo que tem uma bengala na mão ou coisa do tipo. Então, passando aquela informação pra gente simplesmente pelo corpo dela, pela expressão corporal que ela está demonstrando ali pra gente no momento. Já se esse artista quisesse contracenar como se ele fosse uma criança, os movimentos dele seriam totalmente diferentes. Seriam movimentos rápidos, energéticos, falando rápido, mexendo, gesticulando muito com a mão. E através dessas informações, a gente consegue perceber qual é a idade que ele quer transmitir para a gente, certo? Então, através do nosso corpo, a gente consegue transmitir vários tipos de sentimentos, emoções, informações para quem está nos vendo, né? Ou assistindo uma peça de teatro, ouvindo uma banda tocar, ou até conversando com a gente, olhando no nosso rosto, olhando as nossas expressões faciais. Então, gente, essa é o intuito da nossa aula número 3 de língua portuguesa do ensino fundamental. E nos vemos em breve na aula número 4.